E se eu te dissesse que muitos cristãos pedem o Espírito Santo, mas continuam vazios porque ignoram hábitos simples que a Bíblia já revelou? Não estou falando de dons, nem de emoções momentâneas. Estou falando de 11 hábitos práticos que criam um ambiente espiritual onde o Espírito Santo permanece, se move e transforma. Alguns deles quase nunca são ensinados, e um deles, se você estiver fazendo errado, pode estar bloqueando tudo. Fique até o final, porque o último hábito muda completamente a forma como você vive sua fé todos os dias. Você já se perguntou por que alguns cristãos vivem transbordando da presença de Deus, enquanto outros parecem vazios espiritualmente? A diferença não está no talento ou na sorte, está nos hábitos diários que cultivam. Hoje vou revelar os 11 hábitos que enchem você do Espírito Santo. Quantos de nós ansiamos por uma vida transbordante da presença de Deus? Quantos desejam sentir o poder do Espírito Santo fluindo em cada área de suas vidas? Hoje, quero compartilhar com vocês verdades profundas que podem transformar completamente sua caminhada espiritual. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, costumava dizer que a vida cristã não é uma experiência ocasional, mas sim uma jornada diária de intimidade com o Criador. E ele estava absolutamente certo. Não podemos esperar ser cheios do Espírito Santo se nossas vidas estão vazias de práticas que nos aproximam do coração de Deus. A Bíblia nos ensina em Efésios 5:18: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Percebam a ordem aqui. Não é uma sugestão, não é uma recomendação, é um mandamento direto do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é a vontade de Deus para cada um de nós. Mas como isso acontece na prática? Muitos cristãos vivem uma vida espiritual superficial porque não compreendem que existem hábitos específicos que abrem as portas do nosso coração para a plenitude do Espírito. São práticas simples, mas poderosas. São disciplinas que os grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história cultivaram em suas vidas. O primeiro hábito essencial é a oração constante. Não estou falando de orações mecânicas, repetitivas, vazias de sentimento. Estou falando de uma comunicação viva e real com o Pai Celestial. Em 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo nos exorta a orar sem cessar. Isso significa desenvolver uma consciência contínua da presença de Deus ao longo do dia. Quando você acorda, sua primeira conversa deve ser com Ele. Quando enfrenta um desafio no trabalho, sussurre uma oração. Quando recebe uma boa notícia, agradeça imediatamente ao Senhor. A oração constante cria um canal aberto entre você e o céu, permitindo que o Espírito Santo flua livremente em sua vida. O segundo hábito é a leitura meditativa da Palavra de Deus. Não basta apenas ler a Bíblia como quem lê um jornal. É preciso meditar, ruminar, permitir que as Escrituras penetrem profundamente em seu espírito. O Salmo 1:2 nos fala do homem bem-aventurado que tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quando você separa tempo para realmente absorver a palavra, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo usa as Escrituras para falar diretamente ao seu coração, revelando verdades, trazendo consolo, oferecendo direção. A palavra de Deus é viva e eficaz, e quando você a honra com sua atenção e devoção, o Espírito Santo honra você com sua presença. O terceiro hábito é o jejum com propósito. Vivemos numa geração que evita qualquer tipo de sacrifício ou desconforto. Mas o jejum bíblico é uma arma espiritual poderosa. Jesus mesmo disse em Mateus 6,16: "Quando jejuardes, não se jejuardes." Ele esperava que seus discípulos praticassem o jejum. O jejum quebra o poder da carne sobre nossa vida e cria um espaço maior para o Espírito Santo operar. Quando você nega ao seu corpo algo tão básico quanto a comida, está declarando que suas necessidades espirituais são maiores que suas necessidades físicas. E Deus responde a essa atitude de humildade e dependência. O quarto hábito é a adoração genuína. Não estou falando apenas de cantar hinos aos domingos. Adoração verdadeira é um estilo de vida, é uma atitude do coração que reconhece a grandeza de Deus em cada momento. Em João 4:24,
Jesus declara que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando você cultiva um coração de adoração, quando você aprende a enxergar a glória de Deus nas pequenas coisas, quando você desenvolve gratidão mesmo em meio às dificuldades, você está criando o ambiente perfeito para o Espírito Santo habitar em você de forma abundante. A adoração é como oxigênio para a vida espiritual. O quinto hábito é a comunhão com outros crentes. Muitos cristãos hoje querem uma fé solitária, isolada e individualista. Mas a Bíblia nos ensina em Hebreus 10:25 a não deixarmos de congregar como é costume de alguns. O Espírito Santo opera poderosamente quando os filhos de Deus se reúnem em unidade. Se você quer ser cheio do Espírito, precisa estar conectado ao corpo de Cristo. Precisa ter irmãos e irmãs com quem compartilhar sua jornada, com quem orar, com quem aprender. O ferro afia o ferro, e um crente afia outro crente. Na comunhão, somos fortalecidos, encorajados e edificados. Amados, se você chegou até aqui, sei que Deus está falando ao seu coração. Por isso, convido você a se inscrever neste canal para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé e aproximar você ainda mais do Senhor. Toque no botão de inscrição agora mesmo. E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, nós preparamos um material especial para você. É o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Um guia prático e poderoso que vai transformar sua vida de oração. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não deixe essa oportunidade passar. O sexto hábito que precisamos cultivar é a prática do perdão diário. Muitos crentes vivem aprisionados pelo ressentimento, pela mágoa, pela amargura, e isso cria uma barreira espessa entre eles e a plenitude do Espírito Santo. Não há como estar cheio do Espírito enquanto seu coração está cheio de rancor. Jesus foi muito claro em Mateus 6, 14 e 15, quando disse que se não perdoarmos os outros, o Pai Celestial também não perdoará nossas ofensas. O perdão não é opcional na vida cristã, é essencial. E quando você escolhe perdoar aqueles que te feriram, você libera o fluxo do Espírito Santo em sua vida de uma maneira extraordinária. Perdoar não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Significa escolher não mais guardar a ofensa, não mais permitir que aquela ferida controle suas emoções e suas decisões. É um ato de libertação, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. E o Espírito Santo se move poderosamente em corações dispostos a perdoar. O sétimo hábito é a generosidade constante. Deus ama o que dá com alegria, nos ensina 2 Coríntios 9, 7. Quando você desenvolve um coração generoso, quando você aprende a dar sem esperar nada em troca, você está imitando o próprio caráter de Deus, que é abundante em graça e misericórdia. A generosidade não se limita apenas ao dinheiro. Estou falando de generosidade com seu tempo, com suas palavras de encorajamento, com sua presença, com sua atenção. Quando você se torna uma pessoa que vive para abençoar outros, o Espírito Santo flui através de você como um rio que não pode ser contido. Quantas vezes deixamos de ajudar alguém porque estávamos ocupados demais? Quantas vezes fechamos nosso coração diante da necessidade do próximo? O Espírito Santo quer nos tornar canais de bênção, mas isso só acontece quando cultivamos a generosidade como um hábito diário. Cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada oferta sacrificial abre mais espaço para que Ele opere em nós. O oitavo hábito é a santidade intencional. Vivemos numa época em que a santidade virou algo antiquado, ultrapassado. Mas 1 Pedro 1,16 continua sendo a palavra viva de Deus para nós. Sede santos porque eu sou santo. Não há como ser cheio do Espírito Santo vivendo uma vida contaminada pelo pecado. Santidade não é perfeição, mas é a busca sincera e constante por uma vida que agrada a Deus. É dizer não às tentações que surgem diariamente. É vigiar seus pensamentos, suas palavras, suas ações. É tomar decisões baseadas nos princípios eternos da palavra, não nos valores passageiros deste mundo. Quando você se compromete com a santidade, quando você estabelece limites claros entre o que é aceitável e o que não é,
Você está preparando o terreno do seu coração para receber a plenitude do Espírito. O Espírito Santo é santo por natureza, e ele habita plenamente onde há reverência e temor do Senhor. O 9º hábito é a gratidão em todas as circunstâncias. Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5,18 a dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Reparem bem, ele não disse para dar graças apenas pelas coisas boas, mas em tudo. A gratidão transforma completamente nossa perspectiva de vida. Quando você desenvolve um coração agradecido, mesmo em meio às provações, você está declarando que confia na soberania de Deus. Está afirmando que nada escapa ao seu controle e que Ele está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Um coração ingrato é um coração fechado à ação do Espírito Santo. Mas um coração grato é como um vaso aberto, pronto para ser enchido até transbordar. A gratidão nos mantém focados nas bênçãos divinas, não nas dificuldades temporárias. Ela nos lembra de onde viemos e para onde estamos indo. Comece cada dia listando 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples como a saúde, a família, o ar que você respira. Quando a gratidão se torna um hábito, sua vida espiritual experimenta uma transformação profunda. Você para de reclamar e começa a celebrar. Para de murmurar e começa a adorar. E quando você adora em meio à tempestade, quando você agradece mesmo quando não entende, o Espírito Santo se move de maneira poderosa. Ele vê sua fé sendo manifesta através da gratidão e responde enchendo você com sua presença consoladora e fortalecedora. A gratidão é a chave que abre portas celestiais. O 10º hábito, que pode transformar sua vida espiritual, é a submissão consciente à vontade de Deus. Muitos cristãos querem ser cheios do Espírito Santo, mas não estão dispostos a entregar o controle de suas vidas. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem sua direção. Isso é impossível. Jesus nos ensinou no Pai Nosso a orar dizendo: "Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Essa é uma oração de rendição total, de confiança absoluta. Quando você aprende a dizer sim a Deus, mesmo quando não entende o caminho, quando você escolhe seus planos acima dos seus, você está abrindo a porta para que o Espírito Santo governe completamente sua vida. A submissão não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que Deus vê o que você não vê, sabe o que você não sabe e tem planos melhores do que você poderia imaginar. Romanos 12, 1-2 nos convida a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Quando você desenvolve o hábito de consultar a Deus antes de tomar decisões, quando você busca sua direção em cada área da sua vida, quando você está disposto a mudar de rumo se Ele assim orientar, você se torna um vaso completamente disponível para o Espírito Santo usar. E Ele usa de maneiras que você nunca imaginou. Pense nisso. Quantas vezes você insistiu no seu próprio caminho e acabou se machucando? Quantas vezes suas próprias escolhas te levaram a lugares que você não queria estar? A submissão à vontade de Deus é uma proteção, é uma bênção, é o caminho para uma vida abundante e cheia de propósito. E finalmente, chegamos ao 11º hábito, que é talvez o mais transformador de todos, a prática do testemunho ousado. Muitos cristãos vivem uma fé escondida, silenciosa, invisível. Têm medo do que os outros vão pensar, receio de serem rejeitados, pavor de parecerem diferentes. Mas Jesus foi claro em Mateus 10, 32, 33, ao dizer que quem o confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai que está nos céus. O testemunho não é apenas uma opção, é um chamado. E quando você abre sua boca para falar de Jesus, algo poderoso acontece. O Espírito Santo se manifesta através das suas palavras. Testemunhar não significa ser inconveniente ou agressivo. Significa viver de tal maneira que sua vida aponte para Cristo. Significa estar pronto para compartilhar a razão da esperança que há em você quando alguém perguntar. Significa não ter vergonha do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você cultiva o hábito de testemunhar, quando você se torna intencional em compartilhar sua fé,
O Espírito Santo te enche de coragem e ousadia. Você para de viver preocupado com a opinião dos outros e passa a viver preocupado em agradar a Deus. E essa liberdade é indescritível. Olhe para os discípulos em Atos capítulo 4. Depois de serem cheios do Espírito Santo, eles falavam a palavra de Deus com ousadia. Não tinham medo das autoridades, não se intimidavam com as ameaças. Por quê? Porque estavam completamente rendidos ao Espírito Santo, e ele lhes dava as palavras certas no momento certo. Cada vez que você compartilha seu testemunho, cada vez que você fala sobre o que Deus tem feito em sua vida, cada vez que você aponta alguém para Jesus, você está criando um canal ainda maior para o Espírito Santo fluir através de você. O testemunho é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Comece pequeno se for necessário. Compartilhe com um familiar, com um colega de trabalho, com um vizinho. Conte como Deus tem sido fiel, como Ele tem te sustentado, como Ele tem transformado sua vida. Não precisa ser um sermão elaborado. Precisa apenas ser verdadeiro e vir do coração. E à medida que você pratica esse hábito, você vai perceber que o medo diminui e a confiança aumenta. Vai notar que o Espírito Santo te capacita de maneiras que você não esperava. Vai experimentar a alegria de ser usado por Deus para tocar o coração de outras pessoas. Amados irmãos e irmãs, esses 11 hábitos não são fórmulas mágicas. São disciplinas espirituais comprovadas pela palavra de Deus e pela experiência de milhares de cristãos ao longo da história. São práticas que abrem espaço em nossa vida para que o Espírito Santo habite em nós com plenitude. Não tente implementar todos de uma vez. Escolha um ou dois para começar. Seja intencional. Seja consistente. E você verá sua vida espiritual sendo transformada de glória em glória. Que o Espírito Santo está pronto para te encher até transbordar. A questão é, você está pronto para receber? Meus queridos irmãos e irmãs, quero agradecer de coração por terem chegado até aqui. Sua disposição em ouvir essas verdades mostra que você tem fome da presença de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, peço que se inscreva no canal, deixe seu joinha e compartilhe nos comentários qual desses 11 hábitos você vai começar a praticar hoje mesmo. E não deixe de conferir o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no primeiro comentário fixado. É um presente que preparamos para fortalecer ainda mais sua jornada espiritual. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que o Espírito Santo te encha completamente e transforme sua vida. Deus te abençoe grandemente.